falar é Moisés. Amém? Eu vou pincelar aqui sobre Moisés, mas o Senhor me deu uma mensagem específica para nós hoje. E eu quero entregar essa mensagem para vocês. Amém? Quero que você esteja muito atento, porque o Senhor me incomodou muito na madrugada de sábado para domingo, que eu não deveria seguir o que eu já estava preparando, Apocalipse 5, eu ia pregar no domingo passado, não preguei. O Senhor me incomodou muito na madrugada, eu não conseguia dormir, eu acordava, tive vários pesadelos, o Senhor me levou a orar, e o Senhor falou sobre a importância do novo nascimento. Talvez, mas eu já nasci de novo. Ou talvez você não tenha nascido de novo. E aí não adianta nada, né? Moisés, para quem não sabe, Moisés, ele nasceu no Egito em um período. Todo mundo sabe a história do Moisés? Todo mundo? Levanta. Quem aqui já ouviu uma vez, pelo menos, a história do Moisés? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Então, quase todo mundo. Aqui, bastante crente aqui, né? Sexta-feira, no acampamento, tem que ser crente. Vai ter um ou dois, sim, que veio de convidado, mas aí que tá. Aí que vai ser bom a gente falar com os crentes, porque o Senhor falou muito comigo que o campo missionário mais fértil e mais fácil para nós pregarmos no Brasil hoje são os evangélicos. Gente, eu fiquei muito angustiado porque o Senhor me falou claramente que mas uma penca, irmãos, não vai ver o reino de Deus, vai ser condenado ao inferno. E assim, a gente acha que porque vai numa igreja evangélica, que já está com o passaporte, né, para a glória. E vai ser tenso. Irmãos, eu nem estou entrando no mérito de católico ou evangélico, estou falando que não tem que falar da gente. A Bíblia fala que o juízo começará pela casa de Deus. E Moisés, ele nasceu, né? Como todo mundo, bebezinho. Ninguém aqui nasceu grande já, né? Todo mundo nasceu bebezinho. Aí a mãe dele estava tendo uma perseguição do povo de Israel, amém? Só para lembrar, recapitular. Aí a mãe dele colocou ele num cesto. Vocês lembram disso? Quem que achou o cesto? A filha do rei. Do Potifar, não, já vou destruir as histórias, né? Do Potifar é outra história, tá antes, os capítulos antes. Uns livros antes, inclusive. Tá aí do faraó, da autoridade máxima do Egito. E ela achou e deu para quem criar na infância dele? A própria mãe. Olha que coisa boa, né? Coisa linda, foi um bom negócio que ela fez. Não vai morrer meu filho, ainda vão pagar para eu criar o meu próprio filho. Glória a Deus. Irmãos, mais ou menos uns 10 anos o Moisés ficou ali na casa, de 6 a 10 anos, dos hebreus. E aí, uma coisa que fica muito no meu coração. O que será que os pais de Moisés incutiram no coração de Moisés, que fez o Moisés preferir, a Bíblia diz isso lá em Hebreus, ser escravo com o povo hebreu e não querer as delícias do Egito? O que será que o pai e que a mãe de Moisés colocou no coração dele, que ele achou melhor ser escravo do que se corromper com as iguarias do Egito? O que será que ele fez? Está aqui alguns jovens, mas eu sei que tem pais aqui. E talvez, irmão, você não está entendendo o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Que é a Shema dos judeus. Amarás, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Portanto, o amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. A gente falou alguma mais aí. Ame a Deus. É ordem. Ama-os, ele é o único e você tem que amá-lo. Aí ele fala, e que todas essas palavras estejam no seu coração. Que palavras? Ame a Deus. E ele fala, e tu intimarás os teus filhos.
Outras versões falam, tu inculcarás neles, inculcar, intimar, ame o Senhor. Tu inculcarás, tu intimarás os teus filhos. Quando vocês acordarem, quando vocês estiverem indo no caminho, quando vocês estiverem voltando do caminho, quando vocês estiverem dormindo, quando vocês estiverem na mesa, pega a tua Bíblia aí, Deuteronômio 6, versículo 7. Estou falando para você agora. Só para você conferir que eu não estou inventando nenhum versículo. Aí fala assim, não só isso, hein? Amarra na mão direita e põe sinal na testa, nos umbrais da porta e nos portões da casa. O que é para colocar? Na mão direita, na testa, nos portões? Ame o Senhor. Só existe um Senhor. Existe um único Deus. E você tem que amar Ele. Amar é uma questão de dever. E nós devemos amar a Deus. Amém? Moisés talvez entendeu isso. E Moisés ainda não era amigo de Deus. Então, pai, o seu dever é inculcar na cabeça do teu filho, não que ele deve ser um bom cidadão. Porque ser um bom cidadão só vai ajudar ele a ser socialmente melhor aceito e ter alguns confortos aqui na vida. Ser alguém de boa moral te livra da cadeia, mas não te livra do inferno. Tem muita gente honesta, bom cidadão, que paga imposto, que não rouba, não mata e não faz mal para ninguém, que vai ser condenado. Então, a sua obrigação, pai, é você pregar o evangelho para os teus filhos. Não é ensinar ele a ser um bom cidadão. Até porque se ele for um bom cristão, ele será um bom cidadão. Mas é ensinar o teu filho a amar a Deus com tudo que ele tem. Não importa se ele vai ser advogado, marceneiro, carpinteiro, mecânico, sei lá o que ele vai ser. Vai ser um atendente da loja, vai ser o rapaz que vai atender num restaurante, mas ele tem que amar a Deus, é a coisa principal. É isso que é, se você criou um filho para a glória de Deus, é isso. E aí a gente vê que Moisés vai para o Egito, tem a chance de ter a mulher que ele queria, tem a chance de fazer tudo o que ele queria, mas ele prefere ser escravo. O que será que os pais falaram para ele, não? Até aí é um ponto que nós estamos colocando aqui. Às vezes, os nossos jovens, os nossos filhos, são como mamãozinhos maduros no liquidificador da escola e da universidade. Tem uma pesquisa que fala que em um ano, cada 10 jovens que entram na universidade, em um ano, 9 se afastam da igreja. E em 2 anos se afastam da fé em Cristo. Então, às vezes, afasta da igreja primeiro, depois se afasta da fé em Cristo. É porque a igreja não tem um programa para acolher meu filho. Não. É porque você não inculcou na cabeça dele. Então, ele sempre... Ele estava ali porque tinha que ir com você. Mas a hora que ele não tinha mais que te prestar obediência, que não tinha mais ninguém vendo, então ele caiu no pecado porque ele já queria fazer isso. Só não fazia porque ele tinha um mínimo de respeito com você. Por isso que é importante você ensinar ele a amar a Deus, porque Deus sempre vai estar com ele. Você não vai estar. O que será que os pais de Sadraque, Mesaque, Sadraque e Abednego colocou no coração desses meninos, que fala assim, que fez eles olhar para o imperador e falar assim: o senhor pode mandar matar a gente, mas fique sabendo disso, ó rei, que nós não vamos nos prostrar à imagem que o Senhor fez. O que será que os pais colocaram no coração desses meninos que fez eles serem fiéis? Porque eu gosto de uma frase do Nancy Tedman, ele fala assim que o exemplo não é apenas uma coisa boa, é um jeito bom de ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar, a única. Não espere que seus filhos sejam de oração se vocês não oram. Não espere que seus filhos automaticamente queiram ler a Bíblia se vocês não lerem a Bíblia. Aí eles têm que ser encontrados por Jesus lá na frente, num acampamento, num evento, porque você foi um mau pai. Porque você é uma má mãe. Porque você acha que dá comida e sempre criou e levar na escola, que isso quer ser pai. Não, não é.
Deus não vai te cobrar essas coisas, ele vai sustentar. Mas ele vai te cobrar se você discipulou teu filho para a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero levantar. Sobre o amigo de Deus chamado Moisés. Ele escolhe ser escravo. Só que aí, irmãos, tem uma coisa. Quando ele vai na história dele, vamos só relembrar? Ele tem idade, ele vai visitar o povo dele, e ele vê um egípcio maltratando um irmão dele, de Israel. O que ele faz? Ele mata o egípcio, esconde o pecado, e faz o quê? E tenta ser o libertador de Israel pela força humana. E aí, os próprios irmãos dele, né, o povo de Israel, fala o que para ele? Ele vê os irmãos de Israel brigando. E aí eles falam, viu, não briguem, vocês são irmãos. Não é isso? Aí o que eles respondem? O que você vai fazer para nós? Você vai matar a gente igual você matou o egípcio? E ele ficou com medo, foi descoberto e ele foge. E aí ele passa 40 anos num deserto. Vocês estão aqui comigo? Ele é recebido por um tal de Jetro. Vocês vão me ajudando, tá, irmãos? A cabeça minha tá. Um tal de Jetro. Já errei o nome, Sadraque, Abednego. Não, vai me ajudando aí, vocês sabem a Bíblia. O Jetro era sacerdote em Midian, não é? Para quem não sabe, Midian é um dos filhos de Abraão, que ele teve com algumas concubinas, que Abraão foi, né? Não teve só Isaac, e nem só Esaú. Mas Midian sabia que só havia um Deus, porque ele era descendente de Abraão. Glória a Deus. Então lá ele teve contato com algumas coisas, mas passou 40 anos. E teve um dia que ele precisou ser encontrado por Deus. Isso é registrado no livro de Êxodo, capítulo 3. Ele vê uma sarça ardendo, a gente sabe a história, e Deus se revela para ele. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas o que eu falo quando você vai libertar o povo? Aí ele dá uma missão. Mas é naquele momento que no meu coração, que eu penso, o que eu estou analisando aqui, que ele começa essa amizade com Deus. Até então, 80 anos de vida, ele era inimigo de Deus. Mesmo sendo ensinado, ele estava afastado de Deus. E ali Deus encontra Moisés. Primeiro para revelar a sua glória. E aí, depois de 40 anos, longe, já não queria mais ser libertador de nada, Deus o obriga a ser libertador do povo de Israel. Foi meio obrigado o negócio. E aí a gente vê uns dos relatos mais lindos da Bíblia, porque quando eles tem as pragas, eles são libertos lá do Egito, e ele está no pé do Monte Sinai, recebendo as leis do Senhor, o livro de Levítico. E o livro de Levítico, a base dele é o quê? Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Não dá para vocês ser amigo meu, porque vocês são pecadores, eu sou santo. Então você precisa ser santo para poder ser meu amigo. Inclusive, na lei, se você ler lá, na Torá mesmo, nos 5 primeiros livros, tem um versículo que fala que quando o povo fosse fazer cocô, tinha que cavar um buraco, deixar tudo limpinho, porque Deus habitava ali no acampamento de Israel. Tinha que ser santo. Tinha que ser limpo. Isso é maravilhoso. E aí Moisés tem um encontro com o Senhor na sarça. E aí a gente vê um relato maravilhoso. Quando Deus fala assim, eu vou destruir esse povo. Eles são desobedientes, eles são rebeldes. E Moisés, eu vou fazer de você um grande povo. E o que Moisés fala para Deus? Não faça isso. Quantos nós somos pastores, quantos de nós, se Deus fala assim, eu vou humilhar as pessoas que estão fazendo qualquer coisa para você e vou fazer de você uma honra. O que você fala? Oh, Deus, obrigado. É Deus mesmo, ó, Deus purinho. Olha, você vai ter isso, e as pessoas que estão te dando trabalho, elas não vão mais existir. E você fala, olha, Deus está me honrando. Coração de Moisés. Às vezes Deus faz umas propostinhas assim para a gente, para ver onde está nosso coração. E Moisés fala assim, de jeito nenhum. Eles são tua herança. Eles são teu povo. O que vão pensar do Senhor? E aí a gente começa a ver que ele não só amava o povo, ele amava a Deus. O que vão pensar do Senhor? Tirou o povo de lá para matar ele aqui.
E aí ele ora e Deus fala assim, viu? Não fica falando, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, hein? Mas ele olha porque ele começa a provar o coração de Moisés, é um coração interessado nele. E aí ele fala assim, viu? Me mostra a sua glória. Me deixa saber. E isso, irmãos, deixa eu falar para vocês. Porque eu ainda estou fazendo uma introdução, eu não entrei ainda no tema que eu quero falar. Quando Moisés fala assim, Deus, eu quero saber o que se passa no seu coração, me mostra os teus propósitos, me mostra a tua vontade. Deus se assustou com Moisés. Espera aí um pouquinho. Eu não estou entendendo. Como assim? Isso mexeu com o coração de Deus. Porque todo ser humano caído tenta se relacionar com Deus ou com divindades para ter coisas dessa divindade. O pecado fez isso com a gente. A gente busca Deus para ter coisas para nós. Os povos antigos buscavam os deuses para vencer na batalha, para ter colheita boa, para ter riqueza. Mas Moisés não quer saber de nada disso. Mas ele fala assim, eu quero saber o que o Senhor sente. E isso assustou Deus. Que Deus fala assim, não é possível. Você é muito amado, meu. Você está mexendo com o meu coração. E aí, Moisés não se contenta e fala assim, olha, eu sei que o Senhor está me mostrando os seus propósitos, mas eu quero pedir algo mais. Me mostra a tua glória. Eu quero te ver. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 33. Eu quero te ver. E aí Deus fala assim, calma aí. Tá bom, você mexeu muito comigo, eu não posso negar, mas eu vou te colocar numa fenda de uma rocha. Vou passar, você não vai poder me ver. Porque minha glória pode te matar, você é um ser humano, você ainda é pecador. A gente acha que o Moisés era, né? Nossa, o Moisés era muito santo. Claro que ele era. Ele alcançou isso com relacionamento com Deus. Mas ele era igual a gente. Ele tinha fraquezas como nós, ele era um homem. Ele falou assim, não vou matar você. E aí passa, a glória de Deus passa por trás dele numa luz, assim, ele vê meio que de costa Deus passar. E aí isso que eu quero tratar com vocês. Moisés era amigo de Deus mesmo. A Bíblia fala que não teve ninguém como Moisés. Não teve ninguém igual ele, com sinais, com prodígios, no qual Deus falava com ele como se fala com um amigo. E eu quero tratar isso hoje com a gente, porque pode ser que você seja evangélico, pode ser que você tenha recebido milagres, pode ser que você tenha sido curado até de um câncer, pode ser que você tenha sido curado, pode ser que você receba, pode ser que você você era viciado em alguma coisa e foi liberto, mas ainda pode ser que você não tenha nascido de novo. E se você não nasceu de novo, você não pode ver o reino de Deus. Moisés teve uma trajetória com Deus que ele negou ser o tal no Egito, mas ainda ele não tinha nascido de novo. Irmãos, às vezes você pode ser uma pessoa de uma alta moralidade, que fala a verdade, que é honesto, que anda tudo certinho. Mas Deus conhece a profundeza do teu coração. E você vai ter que lidar lá dentro com o fato de que você não é certinho em tudo. Que lá dentro tem coisas que só Deus pode enxergar. E a parte ruim disso tudo é que é Deus que vai te julgar. Porque eu posso te olhar e falar, puxa, que menina joia, que mulher de Deus, que homem sensato. Mas Deus sabe o que está lá dentro. Ele sonda o interior nosso. A Bíblia também diz que sinais, você recebeu um milagre, você foi tocado, não quer dizer que você nasceu de novo. Em João capítulo 2, o penúltimo, tem gente mexendo na Bíblia pra gente ou não? Tem? Então coloca pra gente João capítulo 2, é o penúltimo e o último versículo. Eu não sei agora o número, tá? Mas é o penúltimo e último versículo. Olha aqui, ó. Esse é o penúltimo ou é o último? Vamos para o 23, então. Acho que é o antepenúltimo, então. Olha esse texto. Olha como ter recebido um milagre não faz de você um cristão genuíno que você nasceu de novo. Tem como colocar no 23? Olha aí. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os
sinais que ele realizava. Mas Jesus, versículo 24, não confiava neles porque conhecia a todos. 25. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A natureza humana, quando recebe um milagre, fica feliz. Mas quando é chamada à renúncia, não fica tão feliz. Vocês estão entendendo isso? Recebi um milagre. Agora, antes eu falava palavrão, e agora eu falo glória a Deus. Antes eu fazia... E esse tem sido um grande problema na igreja evangélica. Talvez não seja o problema da igreja local de vocês. Conhecendo o pastor de vocês, conhecendo Pedro, conhecendo o corpo de presbíteros, de irmãos aqui nessa igreja. Talvez não seja o caso de vocês. Mas tem muita gente que vem na igreja porque o casamento está destruído. Aí vai para a igreja, o casamento é restaurado. Mas quer dizer que você foi salvo? Não. Estou numa pindaíba, estou ferrado, desculpa a palavra ferrado, financeiramente. Eu venho para Jesus, Jesus me ajuda a administrar meu dinheiro, acontece um milagre na minha vida e eu começo a administrar meu dinheiro, passo uma fase melhor agora financeiramente. Legal, vim para Jesus porque eu estava mal financeiramente. E aí eu não entrego para Jesus. Quer dizer que você foi salvo de uma crise financeira que você foi salvo? Claro que não. E as pessoas têm ido à igreja para buscar esses alívios. E claro que Deus usa isso para que elas possam conhecer Jesus, é verdade. Mas às vezes elas confundem. Elas acham que elas são salvas por causa disso. Eu vou mais longe. Às vezes a pessoa ela serve no ministério. Pastor, presbíteros, líder de jovens, o cara da mídia. Tem que sobrar para você também. Não é só para os outros, né? Eu sirvo na mídia, coloco o versículo, estou antenado ali. O que tem? Não prova que você nasceu de novo. Não quer dizer que você nasceu de novo. Eu quero deixar claro que quem nasceu de novo tem uma transformação de vida. Claro, eu vou falar isso depois. Que quem nasceu de novo é servo. Que quem nasceu de novo faz discípulos, prega o evangelho. Mas não quer dizer que você faz tudo isso que você nasceu de novo. Você está entendendo isso? É meio que um paradoxo. Nicodemos era o quê? Mestre em Israel. O pastor talvez mais popular da nação inteira de Israel. E Jesus olha para a cara dele e fala: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver esse rei te dominando, reinando sobre você e sobre tudo o que você faz. E eu quero falar algo, irmãos, que eu não estou chamando ninguém aqui para encher laje. Eu estou pregando o evangelho, a coisa mais preciosa que pode acontecer com você hoje. Eu não quero te convencer, usar nenhum artifício. Eu vou falar o que é. E se você quiser, é a tua vida. Porque às vezes nós nem nascemos de novo. E às vezes nós estamos tentando ser amigo de Deus sem ter nascido de novo. É como um leão tentar se tornar vegetariano. Ele não consegue. A Bíblia diz que é como um etíope tentar mudar de cor. Ele não tem como. Aquilo é a natureza dele. É como você, menina, tentar ser um menino. Você não consegue ser menina. Você, menino, tentar ser uma menina. Você não consegue. Sua natureza é outra. Inclusive, a homossexualidade é um pecado. Inclusive, se você, pastor, eu tenho sentimentos por pessoa do mesmo sexo, então você vai precisar lutar contra isso, renunciar a essa vontade, porque ela é pecado. E só tem um jeito de a gente vencer, é nascendo de novo. Todo mundo que nasce não nasce amigo de Deus. A Bíblia fala em Gênesis 5 que o homem é mau desde a sua meninice. O homem é mau desde a sua meninice. Talvez se a gente falasse com o rapaz da mídia e falasse assim: olha, eu tenho aqui acesso a um pendrive, está aqui no meu celular. Tudo que esses irmãos pensaram nesse ano de 2025 está aqui. Tudo vai passar num telão, tudo que eles pensaram, tudo que passou de imagem na cabeça deles. Você pode pôr aqui pra gente? Está aqui. Pode ou não? A sua está aqui também. Não é só deles, não. Não pode.
Quem aqui se sentiria muito desconfortável da gente saber o que você pensou nesse ano aqui? Quem se sentiria desconfortável? Por que será? Eu também. Por que será? Porque nós não pensamos só coisas boas. E até se você já nasceu de novo, se entregou para Jesus de fato, você também vive uma luta contra essa maldade. Talvez você se envergonharia, falando, eles não podem saber. Eles não podem saber. O homem é mau. E só existe um jeito de Deus salvar ele. Só existe um jeito, porque Deus é um juiz justo. A gente vê os 10 mandamentos, são, do 1 ao 9, são tudo coisa que qualquer juiz podia julgar. Né? Amarás, o primeiro mandamento é não tenha outros deuses diante de mim. O segundo é não faça imagens, não é isso? O terceiro é o quê? Quem me ajuda aí? O pessoal que é bom do decálogo, os 10 mandamentos. Não se tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, um juiz normal pode ver, você tomou ou não tomou, mas tem 3 testemunhos que falam que você tomou, então você tomou. Então você vai tomar. Um juiz normal podia julgar essas coisas. Quarto, guarda o sábado. Se alguém visse alguém não guardando o sábado, não é isso? Vamos dizer que, vamos colocar nos 10 mandamentos. Aí o quinto vai indo, né? Não matarás, não roubarás, tal. Aí o último, irmãos, que é o 10º mandamento, qual que é? Não cobiçarás. Eu não consigo saber se o irmão está cobiçando alguma coisa de mim aqui agora. Consigo. Por isso que eu já pergunto assim, tem algum invejoso aqui, gente? Quem que vai falar, pastor, eu tenho uma inveja danada de tal pessoa? Alguém tem? Geralmente a gente até nega, né? A gente fala assim, eu invejo de você, mas nunca. Porque a cobiça, ela entra num outro campo. Num campo que um juiz humano não consegue julgar. É o foro íntimo. É onde só Deus vê. O que você pensou? O que tá, a motivação até de trás de coisas boas. Eu dei um presente para o pastor, um presente para você, é benção, cara. Mas lá dentro eu estou com um interesse que ele me chame para pregar de novo. Um exemplo, tá? Não estou, tá, pastor? E como vocês vão saber se eu estou ou não estou, né, gente? Agora me pegou. Mas não estou, confia. Aí eu falo, só que Deus viu isso. Puxa, ele não deu presente porque amava. Ele deu porque tem interesse no pastor. Você não queria honrar o pastor porque amava o pastor, mas tinha interesse. Vocês estão entendendo como que só Deus pode julgar? E esse juiz é justo. Esse juiz não tem como comprar ele. A Bíblia fala que ele é o santo juiz. Ele é um juiz que julga certinho. Ele olha para a tua vida. E a ciência fala que por dia passa 10 mil pensamentos na nossa cabeça. 10 mil. Acho que alguns passa mais, né? 10 mil, eu não sei como, é 10 mil. Desses 10 mil, se um pensamento não foi pecaminoso, esse juiz viu. Se um sentimento não foi de acordo com a vontade dele, esse juiz viu. E o que ele tem que fazer com você se ele é um juiz justo, que não tolera o pecado? Ele tem que fazer o quê, irmão? Você está comigo aqui? Ele precisa te condenar. E a Bíblia deixa claro, porque esse juiz instituiu as regras também. Ele é juiz e legislador. A lei diz que o salário do pecado é morte, separação de Deus para sempre. Agora fica uma pergunta: como um juiz extremamente justo salva pessoas injustas como nós, sem se tornar injusto junto? Já pararam para fazer essas perguntas? Como que ele faz isso? Ele atribui ao filho dele, porque ele não é só justo, ele é extremamente justo, mas a Bíblia diz também que ele é amor. Olha que coisa linda, tá? A gente estava afundando, né, num barco, aí Deus começa a nos tirar dali. A Bíblia diz que ele é amor. Em João 3,16, na conversa que ele está tendo com Nicodemos, ele diz, porque Deus tanto amou o mundo. Deus não amou o mundo, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então como que ele nos salva? Como que ele absolve pessoas pecadoras como nós? Sacrificando o Filho inocente dele.
Jesus Cristo inocente, Jesus Cristo puro, Jesus Cristo, se para colocar o pendrive aqui da cabeça dele, nós só vai ver coisa boa, não tem nada de ruim, não tem uma vírgula de pecado em Jesus Cristo. E ele se torna um homem, se torna um bebê, e ele morre por nós, por causa da vontade de Deus. A vontade do Pai era essa, entregar o Filho dele inocente, para que se você depositasse sua vida, a sua fé nele, então Deus olha para você e não te considera culpado, porque a sentença já foi aplicada ao Filho dele. Isso é motivo de grande alegria para nós. Só que sabe o que você fez para merecer? Porque o nosso amor hoje em dia ele é baseado em troca. Eu faço pelo irmão, o irmão se sente feliz comigo, amado, ele me ama de volta. E Deus faz a gente sentir isso com os nossos filhos bebês. Porque os nossos filhos bebês não merecem amor. Eles merecem amor? Eles não entendem nada, eles só ficam fazendo cocô, dormindo, chorando, tendo fome. Mas a gente ama eles com um amor tão grande, não ama? Mesmo eles não merecendo, eles não lavaram a louça para você ficar feliz. Mas vocês amam eles, não amam? Eu amo meu filho, Simão. Eu sou casado, eu tenho minha esposa Wanda, meu filho fez 1 ano agora, faz pouco tempo. Eu estou sem aliança, porque eu perdi ontem no futebol, mas já achei. Você falou, mas cadê a sua aliança? Eu perdi, mas achei já. Irmãos, olha que coisa terrível. Que amor. Agora, o que você fez para Deus te amar? Nada. A Bíblia deixa claro isso. Que Ele te amou quando você ainda era pecador. Que Ele te encontrou quando você nunca tinha feito nada para Ele. Ele te ama antes. O que Moisés tinha na costa dele? Um assassinato. Mas Deus encontra ele nessa situação depois de anos. Porque Deus amava Moisés. Deus ama você. E o único jeito de eu ser de verdade, aí entra um outro erro. A gente acha que nascer de novo é acreditar em Jesus. Quem crê nele é salvo. E vamos deixar claro o que é crer. Crer não é acreditar. Porque eu não tenho nenhuma dificuldade em acreditar que Jesus nasceu, porque isso historicamente é um fato já. Todo mundo concorda, até o ateu, que Jesus Cristo existiu mesmo. Mas se Jesus é quem Ele disse ser, não é só acreditar nele que te salva. Porque Ele disse ser o Messias, o Rei de toda a criação, o Senhor de todas as coisas. E se Ele está falando a verdade que Ele é, e você acredita nisso que está nas Escrituras, você não pode mais viver do mesmo jeito. Você precisa se entregar a esse Rei, se render a esse Rei. A gente criou um evangelho onde eu posso viver uma vida pessoal de um jeito e tendo Jesus como Salvador, Ele é meu Salvador, eu vou ser salvo, tudo mais, mas eu posso viver de qualquer jeito. O evangelho moderno diz que você não precisa renunciar a todas as coisas para seguir Jesus, mas o evangelho nunca mudou. Para Jesus salvar você, primeiro porque a gente pergunta, do que Ele está nos salvando? As pessoas falam do inferno, da condenação. Não. Jesus está salvando você de você mesmo. Porque o pecado que você pratica externo é fruto de um pecado interior que você herdou do Adão, seu pai. Que é independência de Deus. Um mundo que eu mando e Deus está daqui desse lado. Tem muita gente que acha, porque vai na igreja, que encontrou Jesus, que nasceu de novo. Mas nunca se submeteu a Jesus como Senhor. São mais de 200 e poucas vezes no Novo Testamento que se refere a Jesus Cristo como o Senhor, o dono de todas as coisas, o líder supremo, aquele que merece toda obediência radical que você tem. E são só 25 vezes que fala dele como Salvador. Mas a gente quer um Jesus que salva sem submeter a esse rei. Inclusive, qual é
a frase que mais foi falada por João Batista e depois por Jesus, depois pelos apóstolos. Se arrependam, porque é chegado a vós o reino dos céus. Por que precisa se arrepender? A palavra se arrepender é deixar de lutar. Não é só metanoia. É você falar assim, eu estou abaixando a minha arma, eu estou parando de ser seu inimigo. Eu me rendo a você, rei. É uma linguagem militar. É uma linguagem que um rei muito poderoso enviava para uma cidade que não tinha força para resistir, falando, se rendam. Se arrependam. Porque o rei está chegando, se vocês não se arrepender, ele vai acabar com vocês. Jesus, ele não quer acabar conosco. Por isso que ele é um rei que se entrega pelos seus inimigos, para não precisar aniquilar eles depois. Mas esse Jesus morreu e ressuscitou. Esse Jesus cheio de graça, esse Cordeiro de Deus manso e humilde, gracioso que está aqui hoje oferecendo perdão, oferecendo uma chance de se submeter a Ele. Tão gracioso, tão leve, tão amoroso, te chamando para tirar o fardo de você. O fardo da velha religião, o fardo de você achar que pode comprar Deus, o fardo de um monte do pecado e te dar um fardo leve. É o mesmo Cordeiro que em Apocalipse, quando voltar, estará irado. A chance é hoje é o dia da tua salvação. Porque enquanto eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Jesus disse que ia nos dar um novo coração. Um coração de carne, ele ia trocar o coração de pedra, o coração de inimigo, por um coração de carne, um novo coração. Isso está escrito em Ezequiel 36. Em Jeremias 31 diz assim, que como nós somos incapazes de obedecer à lei, ele ia nos dar um coração que seria capaz, ele ia escrever a lei no nosso coração. Ele ia colocar o Espírito dele dentro de nós. E só acontece isso quando eu nasço da água e do Espírito, quando eu nasço de novo, quando eu tenho um encontro com esse Jesus. Em Romanos 14, versículo 9, vamos pôr? Quero provar esse ponto, que não tem como você, Jesus me salvou, pronto, posso viver minha vida. Não, porque Jesus, ele precisa governar. Se você continuar governando, ele não vai governar. Ele precisa que você se renda. Olha o que a Bíblia diz, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu. E tornou a viver, não foi para te salvar, mas foi para ser Senhor, não Salvador, Senhor de vivos e mortos. Ele morreu e ressuscitou, porque Ele é Senhor. Esse crer no Senhor Jesus, confessar com a boca que Ele é Senhor. Vamos ver, a Bíblia diz em Filipenses 2, versículo 9, acho que é isso, Filipenses 2, 9. Olha isso, gente, eu quero provar esse ponto para vocês. Porque eu tenho gente aqui querendo ser amigo de Deus. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua, versículo 11, confesse que Jesus Cristo é Salvador, Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele quer mandar na tua vida. Ele quer ser o rei. Quando Jesus chamou Levi na coletoria, ele não fez um convite a Levi. Ele deu uma ordem, porque ele é o rei do universo. Quando ele fala, as coisas acontecem. Nós estamos respirando hoje nessa chácara linda. Vocês todos estão... Olha que coisa assim, linda isso aqui de pensar. Porque todas as coisas estão sendo sustentadas por uma ordem que Jesus deu. Todas as coisas, a Bíblia diz em Hebreus 1:3, que tudo é sustentado pela sua palavra. Ele deu uma ordem, as coisas estão acontecendo do jeito que ele mandou que acontecessem. E aí ele dá uma ordem para Levi, me segue. E só tem duas opções em relação à ordem desse Senhor: obedecer ou não obedecer. Sabe algo estranho, irmãos? Toda a natureza obedeceu a Deus. Quando ele falou para o mar, vem até aqui, não saia daqui, o mar obedece. Quando ele fala qualquer coisa da física, ele instituiu uma lei gravitacional, que tudo que está aqui, ele vai para o chão. Deus criou isso, ele deu uma ordem e isso aconteceu. A gravidade não deixa de ficar igual, de obedecer. Mas quando Deus falou para o homem foi a primeira criatura a dizer não para Deus. Você tem ideia do tamanho da rebeldia?
que Adão fez e que nós herdamos dele? Você tem ideia do quanto o nosso coração é rebelde diante de Deus? O quanto nós ficamos assim, Deus fala para você uma coisa, eu vou orar antes. Não, você é rebelde. Porque é um rei, você não fala que vai orar, você obedece. Você tem ideia de quanta coisa que Deus já pediu para você, mas você faz do seu jeito? Você tem ideia de quando você vai comprar alguma coisa, você vai no seu jeito e Deus que seja o seu amuleto da sorte? Tem gente que fala assim, a Bíblia diz que consagre seus planos ao Senhor e eles darão certo. Consagre seus planos ao Senhor. Porque se for da vontade dele, ele vai fazer dar certo. Agora, se não for da vontade dele, ele vai te falar que não é. E para você não fazer o seu plano, você acha que Deus olha assim, eu vou orar, Deus, olha, tá, eu estou com um plano disso, daquilo, o que o senhor acha, Deus? A gente tem que consultar o Senhor mesmo. Você acha que Deus fala assim, nossa filho, que legal o seu plano. Eu não poderia ter feito melhor. Nossa, como que você é inteligente. Você acha que Deus faz isso? Deus, ele escuta seu plano, mas como ele é rei do seu coração, ele quer te levar para um lugar de obediência, onde você vive os planos dele. Tem muita gente querendo ser amigo de Deus, quer saber qual é o plano de Deus para mim. Na verdade, você deveria entrar no plano dele para todo mundo, que é que todo mundo se submeta ao senhorio dele, e então possa ser amigo. Porque Jesus disse para os discípulos o quê? Eu não chamo mais vocês de servos. Todos os discípulos tinham entendido que ele era o Messias. E sendo o Messias, eles submeteram a autoridade de Jesus. Então Jesus, depois de um tempo, fala, vocês não são mais servos, eu vou chamar vocês de amigos. Porque o servo não sabe nada do que o Senhor faz, mas vocês são meus amigos. Não é coleguinha. Esses devocionalzinho ruim aí, café com Deus Pai, essas coisinhas podres aí, que você tem, joga fora. Nem dá para os outros. Lê a Bíblia, que a Bíblia é melhor. Mas alimenta a minha alma. Mas está cheio de coisa que não é evangelho. Está cheio de coisa que não é evangelho. Está cheio de humanismo ali. Com todo respeito, pastor, se o senhor colocou, já quebrei o senhor. Não é o seu feitio dar esses livros para eles, né? Enfim, irmãos, escuta isso que eu vou falar para você. Fica massageando o nosso eguinho. E a gente tem um problema gigante com Deus, com o Senhor de todas as coisas. E aí a gente criou essa religião, esse evangelicalismo moderno é o quê? Eu tenho Deus para ficar, aplacar minha consciência, que eu sei que eu preciso de Jesus, preciso de religião, então, mas eu vivo do meu jeito. Só que esse evangelho não salva, porque não é o verdadeiro. Deus quer chamar de vocês de amigos, mas Ele não quer ser coleguinha de vocês. Ele é Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, se eu não me engano. Vamos ver o 9? Se com a sua boca, vocês estão aqui comigo? Se com a sua boca você confessar Jesus como Salvador, a gente ora lá na igreja, eu confesso Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Nem tem esse negócio de Salvador. É Senhor. E em seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, então eu sou salvo porque eu me submeti a esse Senhor. E não é crer e acreditar, é entender que tudo que Ele falou que era, realmente Ele era. Então eu não tenho outra escolha, a não ser passar a minha vida aos pés dEle, descobrindo qual é a vontade dEle e praticando a vontade dEle todos os dias da minha vida. Então eu posso ser amigo de Deus. E talvez você fale assim, mas eu nem nasci de novo, estou achando que eu não nasci de novo. Estou achando que eu sou só um religioso. O que eu faço? O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser amigo de Deus? Então me submeter a Ele. Vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, versículo 37, Pedro acaba de pregar o evangelho, Pedro denuncia o pecado deles, fala que eles são assassinos e que Jesus é o Messias. E se Jesus é o Messias, todo mundo ali entendeu que precisava submeter esse Messias. E aí, antes da pregação acabar, isso que eu acho lindo, gente. Qual foi a última vez que a sua pregação foi como uma facada no coração do pecador? Por que nós estamos tendo que ficar enfeitando tanto, às vezes, os nossos sermões?
Sabe? Às vezes a gente tem que ficar com medinho da pessoa lá do trabalho, da escola, que vai pensar de mim. Mas a gente precisa pregar como se fosse uma espada afiada entrando no coração deles. Não julgando eles, mas com muito amor. Mas ela é uma espada. Olha que Atos 2,37, dá para pôr para a gente aí? Aí Pedro prega o evangelho. Prega que o homem está caído sem Deus. Jesus pagou esse preço, está trazendo o homem de volta a Deus, mas precisa se submeter a esse novo rei. E aí, quando eles ouviram essa mensagem, ficaram comovidos. Dá para colocar na Almeida Revista e Corrigida? Essa palavra acho que é mais forte. Tem aí? Eu achei que a NAA foi muito Nutella. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Quando eles ouviram o evangelho, eles ficaram assim, ó. Eles não deixaram o culto acabar. Não precisou fazer apelo. Não estou falando contra apelo. Deus faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Não é uma coisa que a gente precisa cravar. Não pode fazer apelo, porque não tinha apelo. Amém. Mas o Senhor, se quiser fazer apelo, a gente faz. Mas Ele não precisou fazer apelo. Porque a mensagem foi pregada com fidelidade. E ele estava cheio do Espírito Santo. E ele pregou assim. O que eles ficaram? Compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que nós devemos fazer então? Antes da pregação acabar, ele já entendeu. Tá bom, mas é ruim. Jesus é bom. Ele é rei. Nós achamos que ele não era. Nós matamos ele. O que nós faz? O que nós fazemos para ser salvos? O que nós fazemos para ser amigo de Deus? O que nós fazemos para deixar de ser inimigo dele? Ele responde no versículo 38. Olha que lindo. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. É aquilo que eu falei para vocês. Metanoia. Arrepender é 3 coisas. É entender que aquilo desagradava a Deus. Às vezes a gente pecou contra a esposa, contra os filhos, às vezes um adultério, às vezes eu não sei, estou falando um pecado que escracha todo mundo, né? Para crentes é o pior, que parece que é esse, né? Mas a pessoa se arrepende, ela entende que aquilo era mal, que ofendeu o coração de Deus primeiro. Ofendi o coração de Deus. Eu entendi que eu estou andando longe, eu ando do meu jeito, e eu não posso mais andar independente dele, eu preciso dele. Eu entendi. Depois, arrependimento também é algo no coração que eu sinto uma tristeza segundo Deus, não é um remorso, mas é uma tristeza. Eu falo: o que eu estou fazendo na minha vida? Ele é a fonte. Eu estou andando do meu jeito. É algo que não é um remorso porque você foi pego no pecado. É uma tristeza que Deus promove no seu coração, porque Ele devia ser o grande amor da sua vida e não está sendo. E depois uma atitude. Então eu vou até Deus e me submeto a Ele. E então eu passo a ser amigo dEle. Servo e amigo dEle. O que eu preciso então para ser amigo de Deus? Me arrepender. E só me arrepender? E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Ah, mas eu me arrependi, mas preciso estar preparado para batizar. Não, você precisa se arrepender, se arrependeu. Eu não quero gerar nenhum emocionalismo em ninguém aqui, não. É porque vai para a piscina, vai batizar. Não é nada disso. Mas eu só estou falando qual que é o negócio. Quem se arrepende de verdade, batiza. Não tem essa de, porque eu vou, porque... Não. Não é só se arrepender. Precisa ter um ato externo. A pessoa acha que batismo é só símbolo. Batismo é uma realidade espiritual. Senão Jesus não tinha mandado batizar. Jesus não quer namoro com você. Jesus quer casar com você. Ele quer ele quer uma experiência visível do que aconteceu aqui no coração. Porque para seguir esse Senhor, alguém vai ter que morrer. E você vai ter que morrer, porque Ele não morre. Eu preciso me arrepender. Eu preciso passar pelas águas no nome de Jesus Cristo para perdão dos meus pecados. E eu preciso receber o dom do Espírito Santo. Sabe o que Deus faz por nós? Quando a gente faz isso? Em Romanos capítulo 6, versículo 2. Vamos lá, meu irmão. Coloca pra gente aí.
Quando você você se arrependeu e nasceu de novo, passou pelas águas do batismo. E talvez, tem gente aqui que com 12, 13 anos, na emoção, não estou falando que quem tem 12, 13 anos não pode batizar sério, porque eu batizei com 12 e meu batismo foi sério. Mas às vezes você batizou na emoção, alguém ficou forçando você. Vai, seu pai, sua mãe. Você tomou banho, você nem nasceu de novo. Mas pode ser hoje o dia. Pode ser daqui para frente o dia de você nascer de novo de verdade. Olha o que a Bíblia diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos por pecado, porque a gente fala assim, mas e o pecado? Vamos ver o versículo 1? O 1 acho que vai explicar melhor. Ele fala assim, que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí o versículo 3 diz assim, ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte? O que é aquele negócio de mergulhar na água? Você morre. Porque assim, você tem uma dívida com Deus, não tem? Digamos que o pastor me deva dinheiro. 1 milhão, tá bom? Só. O pastor me deve 1 milhão. Mas aí eu estou cobrando o pastor não me paga, o pastor não consegue pagar, inclusive a dívida fica aumentando, por causa do juro. Aí já está com 2 milhões já de tanto juro que já aumentou. Pastor, me paga. Aí o pastor morre. É só um exemplo, pastor. Dá para eu cobrar a dívida dele? Talvez deve ter alguma coisa legal para cobrar dos filhos de alguém, né? Mas dele eu não cobro mais. Porque quando a pessoa morre, cessa a dívida. Quando você batiza, você morre. Então a dívida não consegue mais cobrar. Você está entendendo o que Deus fez por você? Que plano maravilhoso! Mas você não fica morto para sempre. Você ressuscita. Versículo 4. Nós fomos batizados na morte, e de sorte que fomos sepultados com Ele no batismo. Você está achando que batismo é só um símbolo? Você foi sepultado, simboliza morte e sepultamento. Para que, como Cristo ressuscitou, porque se Jesus ressuscitou, você também ressuscita. Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aí entra a parte de santificação, de ser como Jesus, de lutar até o fim para ser santo, pela pureza, pelo aquilo que é bom, buscar Jesus, ser igual a Jesus. Porque eu morri, não tenho mais dívida. Mas não é só não ter mais dívida. Jesus pega e fala assim, ó, vamos fazer um negócio? Você devia muito para mim, tinha como pagar? Paguei para você, tá rasgada a tua dívida, você morreu, e eu vou dar para você agora um cartão, tá aqui, cartão, pega, irmão. Você não precisa mais dever para mim. Pode usar, o limite é infinito. Isso é a graça de Deus sobre a nossa vida. A gente é capaz de viver agora sem ficar ofendendo a Deus. E ofender a Deus com os nossos pecados. Pastor, mas e se eu pecar? O pecado é um acidente. Sabe o que eu estou achando estranho nos nossos dias? Acidente, a gente não se acidenta todo dia. Mas o pecado tem sido algo do dia a dia. O irmão cai em pornografia essa semana. Na semana que vem cai de novo, fica caindo. E a Bíblia diz claramente o que ele deu para você. Você não tirou foto não, né, irmão? Decorou os números? Então eu já marquei sua cara, viu, rapaz? Você vai ver. Irmãos, escuta isso aqui. O Espírito Santo que está em você, ele é poderosíssimo para que você não viva mais pecando contra Deus. Talvez você pode ser duas coisas aqui hoje. Ou um filho mal nascido, você nasceu de novo mesmo, mas a Bíblia chama você de cristão carnal. Tem que tomar cuidado com o cristão carnal, que ele vai fazendo, vai ganhando confiança, e chega um momento que não tem mais para onde ir. Tem uma linha ali invisível que vai falar, aqueles que provaram dos poderes do mundo vindouro, tal, e caíram, saíram desse lugar de arrependimento, é impossível serem trazidos de volta.
quantos desviados que você conhece que parece que é mais difícil ele ser salvo do que o cara novo? Tem uma linha, não sei qual. Jesus é muito misericordioso, mas eu não vou ficar testando essa linha, não. Ou pode ser que você nunca tenha se arrependido, nascido de novo. Então você não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, Jesus mostrou claramente o que ele é, quando ele nos ensinou a orar. Como que vocês devem orar? Vocês devem orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha até nós o seu reino. Se nós temos que pedir é porque ainda não veio com todo o poder. Seja feita a sua vontade. Se nós temos que falar para ele, pedir para ele a vontade dele, é porque naturalmente a gente não gosta da vontade dele, a gente quer fazer sempre a nossa. Jesus deixou claro: pastor, mas um dia o reino vai vir quando Jesus voltar. Vai, em plenitude. Enquanto ele não vem, cada cristão que nasceu de novo é um embaixador desse reino que vai vir. Ele trata dos interesses do reino que vai vir. E ele fica pedindo para o reino vir. Todos nós estamos anunciando para o mundo, para as pessoas, paz com Deus. Vocês cantaram isso. Você pode ter paz com o rei que está chegando. Se entregue para ele. Ele é Senhor. Por que você está demorando tanto? Deus não... A Bíblia diz que Deus... Você acha que Deus gosta de sacrifício? Tem gente que está sacrificando tanto, mas não obedece. Ou de que se obedeça a sua palavra. Samuel falou isso para Saul. Deus não quer uma multidão de gordura de carneiro. Deus quer um coração obediente. Se você entendesse quem é Jesus. Irmãos, os demônios não conseguem desobedecer Jesus. E nós, é impressionante como nós conseguimos ficar fazendo isso. E a gente coloca tanta culpa no diabo. E ele tem culpa sim. Ele é um desgraçado. Mas a Bíblia não fala que você deve matar o diabo, negar o diabo. A Bíblia fala que você deve negar a si mesmo. A Bíblia fala que você deve matar a sua carne. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu quero encerrar. É possível você ser uma pessoa religiosa e nunca ter nascido de novo. E ouvir de Deus naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. É possível. Nós, os pastores, os presbíteros, temos que tomar ainda mais cuidado. Tem um prêmio maior pela nossa cabeça. A Bíblia diz: não sejam muito de vocês mestres, porque vocês vão ser julgados com maior rigor. É 1:13, tá, meu querido? 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, agora eu gosto de um texto mais Nutella, mas eu vou falar só aqui, tá? A NVI traduz assim: que ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Existem duas realidades espirituais aqui. Da mesma forma que não dá para sentar duas pessoas nessa cadeira. Ou é o Pedro ou é outra pessoa. Não dá para duas pessoas ocuparem o mesmo lugar no espaço. Ou um ocupa ou o outro ocupa. Ou você está espiritualmente lá no império das trevas, ou você está no reino de Jesus. Só existem esses dois lugares para você. Em um lugar, o diabo é o imperador. E nesse império, a força que move esse império é a vontade humana sendo feita. O homem manda. Por isso que o diabo fica te incentivando a sempre fazer o que você quer. Porque o humanismo é satanismo. Quando eu faço aquilo que eu quero, quando eu me encho das minhas vontades, o poder desse reino é quando você faz a sua vontade. Esse reino não entende, esse reino é uma ofensa para esse império das trevas, para o diabo. O Filho de Deus morrer por gente pecadora.
não agradando a si mesmo. Império das trevas, a minha vontade é feita. O diabo é imperador. Lá eu posso viver do jeito que eu quiser. Mas o fim desse império é o lago de fogo. No reino da luz. Para eu ir para esse lugar, tem uma porta. Jesus disse bem claro, eu sou a porta. Você precisa ir até Cristo hoje. E ele deixou muito claro qual é essa porta. Em Mateus 7, versículo 13. Ele deixou muito claro qual é essa porta. Mocinha com a camiseta do Milan, como que é seu nome? Stephanie. Veja como que é essa porta. Entrai pela porta estreita. Para sair do império das trevas tem uma porta. Ela é Jesus. E ele disse que é muito claro que é uma porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E parece que estão criando por aí um evangelho, Stephanie, do conforto. Eu posso seguir Jesus e fazer minha vontade também. É estreita, mas é larga e espaçosa a porta que conduz à perdição. E ele deixa claro, muitos são os que entram por ela. Mais pessoas entram pela porta espaçosa do que pela porta estreita. Pode ter certeza disso. E tem gente aqui que fica falando assim, olha, eu não sou do mundão, pastor. Estou aqui na igreja. Eu tenho umas coisinhas, uma mentirinha, um rancorzinho com tal e tal pessoa, tal, mas está tudo bem. E você acha que existe uma porta média. Tem a extrema, tem a média, que é essa do crente que não vai para balada, mas vive uma vida miserável, se submetendo a si mesmo no dia a dia. Só não vai para balada. Só não rouba e não mata, né? Eu não roubo, não mato, não faço mal para ninguém. Mas essa porta média só está na sua cabeça. A porta média é a porta larga. Você precisa entrar hoje na porta estreita, que é Jesus. Abrir mão da sua vontade. Confessar seus pecados. Se arrepender dos seus pecados. Se você ainda não passou pelas águas, passar pelas águas do batismo. E receber o dom do Espírito Santo. Essa é a porta. Eu quero ser amigo de Deus. Mas antes de eu nascer de novo, eu não passo de um inimigo. E é maravilhoso poder contar com o amor desse rei, que quer chamar inimigos para serem seus amigos. Ele ama você. Ele não quer te condenar. Quando ele vir em glória, ele quer que você reine com ele. Quando ele renovar novos céus e nova terra, ele quer que você participe disso com ele. Ele quer te dar corpos glorificados. Um abrir e piscar de olhos. Ao toque da última trombeta. Que legal. Mas você precisa entrar pela porta estreita. Amém? Vamos orar?